Muito boa tarde a todos. No âmbito da Semana Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica, sob o tema Lugar de Encontro com a Liberdade, dou as boas-vindas a todas e a todos os participantes neste webinar, uma conferência em formato de seminário. Esta Semana Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica, que começou ontem e vai até o próximo dia 31, sexta-feira, para lá das atividades de âmbito escolar e diocesano, compreende também as seguintes iniciativas nacionais. Uma prece na oração universal que já foi feita no passado domingo em todas as Eucaristias, um vídeo para o primeiro e segundo ciclos, outro vídeo para o terceiro ciclo secundário e comunidade educativa, um hino da semana com letra de Elsa Almeida e música de Sebastião Antunes, Amor Virvidal, que estávamos a ouvir agora, oração do terço no dia 30 na Capelinha das Aparições em Fátima e, por fim, mas não menos importante, uma exposição digital sobre o tema A Afirmação dos Valores da Liberdade nos Manuais da Educação Moral e Religiosa Católica de 1962 até à atualidade. Esta exposição pode ser vista no site artsteps.com. Sem mais demoras, vamos ao que interessa saber e aprender sobre esta liberdade e mais ainda sobre a maneira como a utilizamos. Quero apenas recordar-vos que neste seminário Planete estarão presentes Fernando Moita, o diretor do SNEC, o Secretariado Nacional da Educação Cristã, Dom António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real e presidente da Comissão Episcopal e da Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé, Mariana Carvalho, da CONFAP, Confederação Nacional das Associações de Pais, a Sofia Fonseca, psicóloga, a Raquel Pérez Tanquan, secretária técnica da Comissão Episcopal para a Educação e Cultura da Conferência Episcopal Espanhola, Ernesto Diaco, diretor da Educação e Cultura da Conferência Episcopal Italiana, José Luís Teixeira, escritor e diretor do Colégio Luso-Francês no Porto, e Pedro Abrunhosa. Já vamos escutá-los daqui a muito pouco. Para já, iniciamos este encontro com a liberdade com um vídeo. Onde estás? Quem procuras? Por que rumos te aventuras? És um lugar para quem vier, és de habitar por quem quiser. Abraça o bem, vai na moral. Tudo, 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 tudo em nós nos diz que não estamos sós. Todos, 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 todos num a virar casa comum. Eram só algumas imagens por cima desta letra desta música que já conhecíamos e continuamos com aquele que é sempre para nós, cristãos, um dos maiores símbolos da nossa liberdade, Sua Santidade, o Papa Francisco. Buenos días. Ser educador no es meter ideas en la cabeza y nada más. No es disciplinar a los chicos y nada más. No, ser educador es algo así como un director de orquesta que sabe armonizar todas las potencialidades de los alumnos, se involucra en todo esto y sabe educar los tres lenguajes de una persona: el lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Armonía de todo. Enseñarles a pensar, enseñarles a sentir, enseñarles a actuar, a hacer. Pero todo en armonía, de tal manera que ellos lleguen a pensar lo que sienten y lo que hacen. Sientan lo que piensan y lo que hacen. Hagan lo que sientan y lo que piensan. Adelante. No teoricen sobre educación. Educación hay que acompañar, hay que hacer un camino. De tal manera que los chicos y los muchachos, las chicas, todos crezcan cada vez más. Que Dios los bendiga y adelante y recen por mí, por favor. Daremos, sim senhor, o nosso Papa que não precisa de muitas palavras para nos dizer sempre tanto. Passamos para a primeira apresentação deste seminário com o Presidente do Secretariado Nacional da Educação Cristã e Doutrina da Fé, Fernando Moita. É natural da Guarda, muitos já sabem isso, e professor de Educação Moral e Religiosa Católica, licenciado em Teologia e com mestrado em Administração e Gestão Escolar,
Foi professor na Escola Superior de Educação João de Deus e na Universidade Lusófona. Fez parte de várias equipas de elaboração de manuais de educação moral religiosa católica dos vários programas da disciplina desde 1989. Em 1 de setembro de 2019, por mandato da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, foi nomeado secretário da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé e, por inerência, diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã. Boa tarde, Dr. Fernando Moita, tem a palavra. Boa tarde, Afonso, e a todos os amigos. Obrigado, e a todos desde já um abraço enorme. Sede todos bem-vindos a este encontro, que, embora de forma digital, quer ser um encontro com muita humanidade, com muita ousadia e com muita partilha. Nesta Semana Grande da Educação Moral e Religiosa Católica, nesta Semana Maior, quisemos ter este encontro com cada um de vós, para nos ouvirmos, para nos interpelarmos reciprocamente e juntos dedicarmos um tempo a refletir sobre essa nobre tarefa, essa bela missão que é a educação. E fazemo-lo a partir desta janela que queremos escancarar, que é a visão cristã, e nomeadamente com esse olhar da EMRC. Esta disciplina que queremos livre e liberta dos medos e dos preconceitos, e a queremos geradora de vida em liberdade e com liberdade. Caros amigos, neste meio século de caminhada histórica, cultural e educativa enquanto povo português, queremos hoje celebrar a liberdade que nos habita e que não queremos deixar escapar das nossas mãos e de todo queremos alienar. Para nós cristãos, a liberdade é um dom de Deus. Se a vida é dom do Criador, se a dignidade humana é constitutiva da pessoa, se a liberdade é a expressão sublime da dignidade pessoal e social, então podemos saborear e afirmar que a liberdade é um dom precioso, dado e impresso nas nossas palmas da mão e nos nossos corações pelo Deus que é libertador e que é Pai. Tal como a experiência épica e sofrida do povo de Israel, do povo de Deus, também nós, Educação Moral e Religiosa Católica, fazemos esta sábia caminhada. Fazemos uma escolha em liberdade. Sim, quero. E depois, aula após aula, descobrimos e descobrimos-nos irmãos e companheiros, filhos e filhas de um Deus maior e próximo, de um Deus Pai, que me dá a possibilidade de ser e escolher ser livre. Profundamente livre, porque nas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica experimento, aluno e professor, que sou livre quando amo e quando escolho o bem do outro, o bem maior para todos. Caríssimos amigos que aceitaste estar aqui, obrigado pelo vosso tempo, pela vossa participação. Assim, Sr. Dom António Augusto, bem-haja pela sua presença e pela sua permanente solicitude de pastor. A vós, equipa nacional e secretariados diocesanos, obrigado por tanta disponibilidade e criatividade na dinâmica da coordenação da disciplina a nível diocesano e a nível nacional. A vós, estimados professores de Educação Moral e Religiosa Católica, que em tão elevado número aqui estáis, a nossa gratidão e reconhecimento pelo vosso valioso e profético contributo, carregado de esperança na vida dos nossos alunos. Vós sabeis, nós sabemos, que em cada aula, em cada tempo de 45, 50, 60 minutos, vós semeais grãos de luz e alegria
nos sulcos rasgados, abertos e sedentos da vida dos nossos alunos. O José, a Maria, a Lu, o Abdulai. Vós sois os artesãos, os tecelões, com pés e as mãos e o coração, como nos acabou de dizer o Papa Francisco, bem assentes na terra, de cada turma e de cada escola, mas com o olhar colocado no horizonte que anuncia sempre um novo dia. A ti, professor de Educação Moral e Religiosa Católica, o nosso abraço agradecido. Porque sem medo, porque livre, deixaste de ser gestor de medos e incertezas e te tornas em cada dia um empreendedor de sonhos. E que grande arquiteto de humanidade te tornaste. A todas as famílias que aqui estão representados na Confederação Nacional, a todos os intervenientes neste encontro, os senhores diretores de agrupamento, autarquias, alunos, a nossa gratidão enorme por serdes profetas de um mundo novo. A usted, Raquel, gracias de corazón por tu disponibilidad y amistad, por las cosas de educación y de religión. A te, caro Ernesto, perché sei tra noi per aiutarci a riflettere sulla sfida della libertà nella classe de religião. A todos vós, deixemo-nos interpelar, interpelemo-nos neste lugar de encontro com a liberdade. Estamos no núcleo originário da dignidade humana e por isso a escola, e nela a educação moral e religiosa católica, quer ajudar a que cada aluno descubra e construa, com a ajuda de tantos, uma âncora, uma bússola para o grande desafio que tem para a vossa vida, para a sua vida, ser para os outros. A todos um belíssimo encontro e obrigado a todos. Obrigado, Dr. Fernando Moita. É sempre um prazer poder ouvir os seus ensinamentos e conselhos. Continuamos com Dom António Augusto Azevedo, é bispo de Vila Real desde 2019, é natural da Maia, no distrito do Porto. Fez o doutoramento em Filosofia pela Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma, assumiu funções de docente na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, no Centro de Cultura Católica, na Escola de Direito e da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, também no Porto. Exerceu as funções de reitor no Seminário Maior do Porto e de juiz do Tribunal Eclesiástico na cidade invicta. Em 2016 foi eleito bispo auxiliar do Porto, desde 2019 que é bispo na Diocese de Vila Real. Na Conferência Episcopal Portuguesa exerceu a presidência da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios durante 6 anos e desde abril do ano passado, que é o presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé. Boa tarde, Dom António. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde novamente a todos. Saúdo os senhores professores presentes. Em primeiro lugar, o moderador, evidentemente. Muito obrigado. Os seus professores, sobretudo de Educação Moral e Religiosa Católica. Também há alguns alunos que também estejam a participar. E, sobretudo, os pais. E também os convidados. Permitam-me aqui uma menção especial ao Pedro Abrunhosa, que já pude reparar que está presente. Eu fui parte do Pedro Abrunhosa há muitos anos e, portanto, tenho muitas saudades desse tempo. Um grande abraço para o Pedro Abrunhosa e também para os nossos convidados de Espanha e de Itália e todas as outras pessoas que estejam presentes. Este encontro é um encontro especial, exatamente a propósito desta Semana Nacional da Educação Cristã. E este encontro, agora aqui online, que reúne pessoas todo o país, é um pequeno momento, e espero que significativo momento de reflexão e, sobretudo, de tomada de consciência da importância, em concreto, da educação moral e religiosa católica na escola pública e também na escola particular. E, de facto, as coisas importantes às vezes precisamos de parar para as sentir, para as valorizar, para tomarmos consciência, de facto, do seu espaço. A este propósito, gostava só de deixar
quatro palavras, quatro notas, a propósito precisamente desta, eu continuo a chamar disciplina de educação moral e religiosa católica, no conjunto da escola. No conjunto da escola. E em primeiro lugar, eu acentuaria precisamente a ideia que dá mote este ano, esta semana, que é de facto a ideia da liberdade. Neste ano especial para os portugueses, 50 anos do 25 de Abril, é isso que eu espero, em primeiro lugar, que esta aula, esta disciplina de educação moral, seja de facto um espaço de liberdade no conjunto da escola. Um espaço de descoberta, um espaço de encontro, acima de tudo, um espaço de crescimento de pessoas livres. Nós precisamos de ajudar a crescer pessoas e, portanto, também cristãos e cidadãos livres. É uma condição fundamental do presente e do futuro que nós desejamos melhor para todos. Portanto, este espaço, esta aula, esta disciplina, como queiramos chamar, ajuda a crescer os jovens pensando naquilo que são, naquilo que querem ser, projetos, sonhos a realizar. Evidentemente que a liberdade, aquela liberdade com que nós nascemos, aquela liberdade que é inerente à nossa condição humana, é uma liberdade que tem que ser descoberta, valorizada e respeitada. E a escola deve também ser um espaço, e a educação moral e religiosa católica deve promover isso, em que as pessoas aprendem a conjugar as liberdades, a própria e a do outro. Percebem que é importante promover a liberdade de todos, porque a liberdade de cada um não cresce diminuindo a do outro, não. Temos de aprender esta sabedoria, promover a liberdade uns dos outros, respeitar essa diversidade de pessoas, proveniências, de histórias, etc. Portanto, liberdades que se conjugam. A escola deverá ser, com certeza, e esta disciplina deve, e acho que tem dado, devo aqui também deixar um grande elogio ao trabalho feito pelos professores dedicadíssimos, muitos ao longo de muitos anos, e que eu acho que encarnam muito bem se quisermos, este objetivo que a educação moral e religiosa católica ajuda a fomentar o crescimento de gente livre. Evidentemente que é uma disciplina diferente das outras. Desde logo porque essa liberdade se exercita no próprio ato de inscrição. É para quem quer. Isso faz muita diferença. E quando eu estava na universidade, gostava muito daquelas disciplinas em que eu me inscrevia. Eram matérias que me interessavam. Ora bom, temos pessoas que se inscrevem, seja por vontade dos alunos, seja por vontade dos pais, evidentemente, é algo que é muito significativo. Mas também liberdade para aprofundar convicções, para descobrir valores. Bom, e quando se trata, nomeadamente, de convicções religiosas, elas só são autênticas quando são livres. Quando a religião se associa a alguma forma de coação, já não digo de violência, enfim, às vezes parece acontecer, ou de manipulação, já não estamos num território de verdadeira religião livre. Ora, nós queremos que aqui a convicção religiosa também tenha essa marca da liberdade. E claro que essa função de passar valores, testemunhar convicções, é primordialmente das famílias, mas a escola não se pode aliar disso. Portanto, na educação moral e religiosa católica, ajudamos a promover valores, a descobrir valores como da liberdade e outros que vão ajudar a uma sociedade melhor. Uma segunda nota é que a educação moral e religiosa católica é um espaço de descoberta e de encontro de culturas, e se-lo há cada vez mais. Não é, certamente tem uma matriz, não há culturas neutras. É uma ficção que às vezes parece existir em alguns momentos. Não há culturas neutras. Nós vivemos numa cultura que tem uma matriz cristã e que ao longo da história, em muitos momentos, soube conviver com outras culturas. Nós estamos num desses momentos de acolhimento de outras culturas.
E a educação moral e religiosa católica deve ser também, nesse aspecto, um laboratório. É uma expressão muito cara ao Dom Cardeal Tolentino e que o Papa também usa muitas vezes, não é? Neste caso, a educação moral e religiosa católica são um laboratório onde se pode experimentar e pôr em prática esse encontro de culturas. Hoje há um grande desconhecimento, uma grande analfabetismo em termos de cultura e em termos de religião. A propósito, eu conto muitas vezes este exemplo, cruzei-me, quando dava aulas, até há poucos anos, ainda era professor, cruzei-me com um professor de História da Arte da Universidade, com a Bíblia debaixo do braço. Ele não ia dar aulas de Bíblia, ele ia ensinar arte, mas só conhece verdadeiramente a arte no Ocidente quem conhece as histórias da Bíblia, quem conhece, por exemplo, os mitos da religião grega e romana. Bom, podemos dizer o mesmo, se calhar, na Ásia, as histórias do hinduísmo, etc., etc., as várias configurações do divino, do hinduísmo ou do budismo, são fundamentais para conhecer a arte. Ora bom, a educação moral e religiosa católica é um espaço também de descoberta de cultura, de fé e de cultura. Em terceiro lugar, é também, e se lo há cada vez mais, um espaço aberto a todos. O Papa diria todos, todos, todos. Aberto a todos. Julgo que há pequenos sinais e promissores, sinais de, digamos assim, de que a escola em geral e de que a educação moral religiosa católica começam a mudar um bocadinho de paradigma. Ou seja, estão a chegar também muitos migrantes às escolas, para os filhos de imigrantes que estão a chegar às escolas. Há algumas indicações que alguns, até de outras confissões e tradições religiosas, querem participar na educação moral e religiosa católica. Portanto, espaço aberto a todos. Para ajudar cada um a perceber melhor quem sou, o que quero fazer, quem é o outro, qual é a sua cultura. Ouvimos há bocadinho, no vídeo introdutório, o Papa falar das 3 linguagens, da mente, do coração e das mãos. Ou seja, a escola do seu todo e a educação moral e religiosa católica deve ajudar no aprofundamento destas 3 linguagens. Não basta para o futuro apenas a linguagem dos computadores ou dos telemóveis. A linguagem da vida. Né? A linguagem da vida. Portanto, educação moral e religiosa católica, espaço aberto a todos, para ajudar todos a crescerem e a crescerem uns com os outros, não isoladamente, muito menos uns com os outros. Há espaço para todos. Finalmente, e também tem a sua importância, esta disciplina, que é da responsabilidade também da Igreja, é um espaço, ou deve ser, um espaço de cruzamento, de troca de saberes. Podemos chamar isto de interdisciplinaridade ou outra coisa qualquer, porque os alunos, o nosso ensino, à medida que os ciclos vão evoluindo, tem cada vez mais matérias, há um ensino demasiado espartilhado. E na universidade é a mesma coisa, aliás. Ora bom, faltam aqui alguns espaços de síntese. Perceber como é que a história e a geografia se cruzam, como é que as linguagens nasceram, o lugar de cada uma das ciências, a que perguntas é que responde, de que prismas nos ajuda a ler as realidades, etc. Porém, se cada uma delas é importante, é ainda mais importante, diria eu, responder às perguntas essenciais. Perguntas essenciais. Quer dizer, como colocar o saber ao serviço de uma sociedade mais justa, mais pacífica, por exemplo. Como colocar os saberes e as tecnologias ao serviço do respeito do ambiente e do planeta. Enfim, tudo isto requer uma profunda reflexão ética, ou moral, se quisermos. Ora bom, esse é muito também uma das matrizes e um dos objetivos da educação moral e religiosa católica. Não a moral pela moral, mas a moral enquanto exercício de reflexão ética para sabermos como agir em termos pessoais, em termos coletivos. Ora bom, ao longo dos anos, ao longo destes muitos anos, felizmente, há muitos casos de gente que cresceu, que se descobriu e descobriu o mundo
e teve um outro olhar até sobre a própria escola, também a partir da educação moral e religiosa católica. O Papa diz que estamos ainda no encontro que tivemos com ele, da visita ad limina, o Papa manifestou o seu interesse e preocupação com as questões da formação e, portanto, todo o investimento que façamos relativamente a esta matéria é muito importante para o futuro. E também o cardeal Tolentino de Mendonça, do Dicastério da Cultura e da Educação, também ouviu com muita atenção tudo o que partilhamos acerca do trabalho que está a ser feito ao longo de muitos anos nesta disciplina, na escola pública e também na escola privada. Ambos, quer um quer outro, valorizaram muito também este trabalho. E, nomeadamente, o Papa Francisco incentivou muito a Igreja Portuguesa a apostar e a acompanhar muito esta tarefa de formação das novas gerações. Em conclusão, agradeço o trabalho dedicadíssimo dos nossos professores, um trabalho esforçado, nem sempre compreendido, nem sempre valorizado, mas um trabalho essencial, tem marcado a vida de muitos jovens, há que dizer. Em segundo lugar, sublinhar aqui também a confiança dos pais, o apoio dos pais, o interesse dos pais, e saúdo aqui também a presença da senhora Presidente da Comissão. E, finalmente, animar a todos, porque é necessário que todos, e que contamos aqui também com a presença dos nossos convidados, é fundamental que para o futuro todos sejamos capazes de trabalhar juntos, caminhar juntos, porque esta nova geração é uma geração, como a Jornada Mundial da Juventude, aliás, demonstrou, é uma geração aberta a boas propostas. E, portanto, contamos com todos vocês para ajudar nesta fundamental tarefa para o nosso futuro. Muito obrigado e muitos parabéns a todos. Obrigado, Sr. Bispo. António Augusto, é sempre bom ouvir esse seu olhar atento à realidade que vamos vivendo e passando. Avançamos nesta nossa conferência com uma senhora, Mariana Carvalho, licenciada em Ciências do Ambiente pela Universidade Moderna do Porto e desde 2022 presidente do Conselho Executivo da CONFAP, Confederação Nacional da Associação de Pais. Conforme sabem, desde maio de 2019 é membro do Conselho Executivo da FECAP, Federação Conselhia das Associações de Pais de São João da Madeira, e, entre outras coisas, é desde abril de 2018 conselheira do Conselho Municipal da Educação da Câmara Municipal de São João da Madeira. Boa tarde, doutora Mariana. Passo-lhe a palavra. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, é uma honra estar aqui convosco também neste painel e a falarmos sobre educação, que é uma das coisas que consideramos mais importantes na nossa vida e no nosso país neste momento. Agradeço o convite e o envolvimento dos pais e nas famílias nesta ação, ao Secretariado Nacional de Educação Cristã, especialmente ao meu interlocutor, ao Jorge Novo. Muito obrigada pela simpatia anímica com que me tem também tratado. E esta então é a semana da educação moral e religiosa. E vamos falar da escola, das famílias, e especialmente aqui dos nossos filhos, dos nossos alunos. E, portanto, começar por vos dizer que, de facto, a escola acolhe todos e é para todos, é este o nosso entendimento, e por isso é que nós queremos e desejamos uma escola inclusiva, onde possa, de facto, agregar aqui esta multiculturalidade e diversidade que vivemos hoje em dia, seja na sociedade, seja nas nossas escolas, e que é neste encontro de pluralidades que nos encontramos hoje, não é? Porque, de facto, quando entramos numa escola e percebemos, seja a nível de nacionalidades, seja a nível de outras questões e outras diferenças que temos no nosso dia-a-dia, importa sermos sensíveis e, de facto, conseguirmos acolher estes todos que são os alunos e os jovens e todas as pessoas que entram na nossa escola. E aqui também temos uma importante variável, que são os pais. Cada pai, cada mãe, muitas vezes e cada vez mais vivem, quando nós
costumamos dizer que quando nasce um filho, nasce também um pai e uma mãe, e os nossos filhos não vêm com manual de instruções. E é cada vez mais difícil, com esta diversidade e com estes constrangimentos que existem no nosso dia a dia, estarmos atentos, alertas e mais capazes ainda de educar os nossos filhos e de acolher os nossos filhos em amor. E, nesse sentido, a Confap também, junto dos pais e das associações de pais, pretende ajudar a capacitar estes que são os nossos filhos e os nossos alunos. E quero falar-vos também do movimento associativo parental. O movimento associativo parental, que é também, na maioria dos casos, um dom ao serviço da educação e do outro. É um dom ao serviço de um bem maior, do ser para os outros, como estávamos também aqui há pouco a ouvir. Importa muito que os nossos alunos, os nossos filhos, aprendam a ler e a escrever, sem dúvida absolutamente nenhuma, não é? Um dos motivos pelos quais os nossos filhos estão na escola é de facto para aprender, para terem uma educação do ponto de vista do saber a ler e a escrever e que esta aprendizagem também seja eficaz, que sejam homens e mulheres, jovens, adultos, capazes de corresponder às expectativas da vida, não é? Depois também do ponto de vista profissional, importa muito, mas importa também a partilha. Importa os laços, importa a tolerância, importa o amor, a família, o pai e a mãe, aqui a liberdade, que também aqui fazendo alusão aos 50 anos do 25 de Abril, e a esperança na alegria. Aquilo que nós vemos na sociedade e no dia a dia é de facto uma intolerância, uma incapacidade de lidar com as nossas emoções. E vemos isto nos nossos filhos, nos pais, em toda a comunidade educativa. E por isso, a Confap, e tentamos ter que o nosso foco seja também na saúde mental e emocional das nossas crianças e jovens e de toda a comunidade educativa. Porque, de facto, se tivermos uma comunidade educativa muito mais feliz, muito mais tolerante e muito mais alegre, quer dizer, é muito melhor a aprendizagem, mas também o contexto do dia a dia, porque é de relações humanas que estamos aqui a falar e que importa, sem dúvida absolutamente nenhuma, explorarmos o amor. E muito interessante é que quando eu tenho vindo a falar também com o Ministério da Educação neste sentido, e por ser mulher é mais permitido falar em sentimentos, em emoções, e o Covid, não é? Aqui a pandemia, veio também trazer, veio trazer ao dia a dia, não é? Veio trazer às nossas conversas esta irritabilidade, esta falta de tolerância, porque enquanto estávamos em pandemia, se bem se recordam, dizíamos todos vai ficar tudo bem e que vamos nos tornar ainda melhores pessoas, melhores seres humanos. E de facto não é isso que nós temos vindo a verificar. Nós temos vindo a verificar que o nosso dia a dia é correr, não temos tempo temos tempo de ir trabalhar, temos tempo, quase nem temos tempo de dormir e de fazer outros afazeres que não aqueles essenciais e muitas vezes tão monótonos. E também é importante aprendermos a cuidar das nossas emoções, não é? Dos nossos pensamentos. Vamos vigiar os pensamentos, as emoções, para então atuarmos, não é? Agirmos em conformidade com isso, porque só assim, só com este alinhamento entre mente, coração e ações, é que de facto conseguiremos, acredito eu, viver em plenitude. E, portanto, dos professores, eu costumo chamar-lhes encantadores de crianças e jovens, que era assim que eu gostaria muito de tratar todos os professores e educadores, porque acredito que essa é uma missão fundamental no nosso dia a dia e no nosso país, concretamente, e no mundo. E enquanto mãe, reflito muitas vezes, e é um dos principais ensinamentos para a minha filha, que é o quem sou eu quando ninguém está a ver. E aqui o ninguém sabemos que não existe, não é? Ou melhor, sabemos que existe sempre alguém ou algo a ver, mas de facto, se aquilo que eu tento ensinar e tento transmitir no meu dia a dia é que quem sou eu quando ninguém está a ver? Se for genuína, se for verdadeira, se for de facto uma melhor pessoa todos os dias, não vai ser preciso nós vigiarmos quando os outros estão a ver, porque seremos genuínos, seremos bondosos
e, portanto, estaremos alinhados com a nossa verdade e a nossa verdade. E alinhados, então, com a nossa essência, com os nossos valores e fazendo aqui, novamente, aqui a ligação do pensamento, do sentir e do agir. E acredito que é isso que é esperado também desta disciplina, voltando aqui agora aqui à disciplina, é esperado e, portanto, vamos também desmistificar o que é isto, não é? Da religião moral, religiosa católica, que importa também trazer aos pais mais informação, não é? Não só aos alunos, mas também informação. Como outros temas, há outros temas que também carecem de esclarecimento e de acolhimento, não é? Pronto. E era esta a reflexão que eu queria trazer aqui também a este nosso webinar, estando disponível para conversarmos sempre. Obrigada e até já. Muito obrigado, doutora Mariana Carvalho. Até já. É muito importante ouvir sobremaneira a versão dos pais nesta educação de todos, não só dos alunos, mas de todos. Muito obrigado. Continuamos com outra senhora, Sofia Fonseca, diz-se apaixonada por pessoas e pela comunicação. Na Universidade do Porto fez-se mestre em Psicologia e mais tarde em Economia e Gestão de Recursos Humanos. Em 2019, reparte-se profissionalmente entre a psicologia clínica e a gestão do capital humano nas organizações. Trabalha com adolescentes, adultos e casais, ao nível das consultas psicológicas. É coautora do livro Aprender a Perdoar, 2015, e do projeto Ligações Itinerário de Educação à Fé, das edições salesianas. Valoriza os processos que contribuem para a manutenção do bem-estar físico, emocional e relacional, e faz muito bem. Adora dançar, viajar e conversar. Os livros são as suas maiores relíquias e as cartas o seu património mais valioso. Boa tarde, doutora Sofia. Peço-lhe que nos alimente um pouco com as suas palavras. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada ao SNEC, nomeadamente ao meu querido ex-professor Carlos Menezes, por tão amável convite. Alguém tem que desligar. Nunca pensei ter a oportunidade de comungar de um momento de reflexão enquanto ex-aluna de Educação Moral Religiosa e Católica, e confesso-vos que achei muita graça pensar-me desse modo, porque foi um papel no qual fui feliz. Escrevinha então aqui algumas ideias que gostava de partilhar hoje convosco. Colocando em diálogo a educação e a liberdade, como refere Paulo Freire, a educação é, em si, uma prática de liberdade. Juntando a educação moral religiosa católica à conversa, no meu ponto de vista, a disciplina tem o potencial de assumir-se lugar promotor de agência, estimulando a liberdade de pensamento dos alunos e, consequentemente, a liberdade do ser, de ação e transformação. As oportunidades temáticas que tem proporcionam um espaço de debate ético que aguça a sensibilidade para questões morais e relacionais. Portanto, a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica ajuda a que a escola se cumpra enquanto espaço de desenvolvimento integral, que prepara naturalmente para o domínio técnico e material, mas simultaneamente para a dimensão humana e para a vida na sua inteireza. No que concerne à matriz religiosa, considero que a disciplina não deve procurar o endoctrinamento ou a conversão em contexto escolar, mas antes proporcionar ao aluno um quadro ético comum a todas as culturas e religiões, focando-se no diálogo intercultural e interreligioso. Parece-me que é fundamental não procurarmos uma educação seletiva que teme a exploração das opções e da diversidade. Somos tanto mais livres quanto mais conhecedores da diferença e da pluralidade do mundo e dos credos que se professam. Quando recuo 20 anos e qualquer coisa e revisito as memórias, os anos de educação moral e religiosa católica, nomeadamente o 8º e 9º anos, existem em mim como experiência de empoderamento e de construção identitária. Guardo a disciplina enquanto espaço de diálogo profundo, de comunicação aberta, que muito contribuiu para a elaboração da consciência crítica do mundo em que vivemos.
Foi essencial ao amadurecer da minha compreensão do eu e do outro, a aprendizagem do respeito dos limites, os nossos e os dos demais. Lembro-me, por exemplo, de, com Fernando Capelo Gaivota, aprender que a liberdade sem limite é tão negada quanto a liberdade asfixiada ou castrada. Percebi nessa altura que ela é exigente. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Recordo-me de refletir os afetos, as relações, a amizade, o amor autêntico, a justiça, a solidariedade, a paz e o perdão como valores fundamentais a uma experiência relacional de qualidade. A vida em grupo e em comunidade, a felicidade como projeto de vida. Foram aulas importantes na construção de quem sou, da minha visão do mundo e na capacitação para uma cidadania responsável. Parece-me que a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica encerra o potencial de uma plataforma na qual as ideias não se ditam, trocam-se. Os temas não se discursam, debatem-se. Não se trabalha sobre o aluno, mas com ele. Parece-me ser um espaço dentro da escola que dá palco a um pensar autêntico e a uma verdadeira incorporação. Naturalmente que para que o potencial da disciplina se veja cumprido, importa o professor, inexoravelmente determinante na qualidade da experiência do aluno. No âmbito deste desafio que me foi lançado, eu fui aos cadernos da altura e encontrei inúmeros artefactos daquilo que aqui explanei. Foi, posso dizer-vos, absolutamente delicioso visitar os meus cadernos diários daquela altura. Sendo o meu contributo neste fórum, precisamente no papel de ex-aluna de Educação Moral Religiosa Católica, que se construiu, entretanto, psicóloga, não resisti a trazer-vos alguns trabalhos desenvolvidos no meu 9º ano. Tinha eu 14, portanto, hoje tenho 35, que, lidos agora, quase parecem embrião de vocação. Sou hoje mais e mais livre por ter sido desafiada na adolescência a pensar e a consolidar opções de ser e estar na vida. E agora vou então partilhar o meu ecrã convosco para que vocês vejam aqui alguns recortes. Alguém me pode só dar sinal de que estão a ver? Sim, estamos. Ok, obrigada. Então, no início da disciplina, o professor partilhava connosco um documento que sintetizava os conteúdos que iriam ser trabalhados e no final este documento tinha a seguinte questão: depois de percorrido o programa de Educação Moral Religiosa e Católica para este ano, que comentário, dúvida ou expectativa te ocorre dizer sobre a disciplina? Pois bem, então cá estava a minha resposta. Pelo que me apercebi, penso que vamos tratar e falar sobre alguns aspectos muito discutidos atualmente, como, por exemplo, as várias religiões e a Igreja. Penso que iremos refletir em coisas nunca antes pensadas e discutidas, como o tema da afetividade e do amor. Acho que todo este programa de Educação Moral Religiosa e Católica nos vai ajudar a conhecermos melhor e interpretar melhor o sentido de viver. Aqui outro recorte, portanto, 2002, janeiro de 2002, em que eu escrevo no caderno: é preciso ter um grande coração para se perdoar, pois perdoar custa muito. O perdão é um preço muito alto, mas todos nós o conseguimos. Então, o professor Carlos lançou-nos este desafio no 9º ano, era um exercício que tínhamos que dar resposta, inclusive era para avaliação, que dizia o seguinte: havia uma família muito unida, na qual o irmão mais velho se casou. Sempre que a família, principalmente as irmãs, o visitavam à sua casa, faziam uma grande festa por todos se encontrarem juntos. Mas a mulher do irmão não gostava dessas reuniões e dos abraços constantes entre o seu marido e as irmãs dele. Tanto que, ao longo do tempo, o irmão se foi afastando cada vez mais da sua família. É preciso dizer que os familiares não tinham nada de mal, eram simpáticos, acolhedores.
Agora a família mal vê o irmão. Será que, embora cada um tenha o seu feitio, aquilo que a esposa do irmão sente por ele, e logo o que há entre eles, é amor? Em princípio, quando uma pessoa ama, deve desejar o melhor para a pessoa amada e nunca separá-la dos seus mais queridos, não é? E bom, a Sofia aos 14 lá respondeu: Bem, o que eu posso dizer antes de mais é que só o casal pode resolver os seus problemas. Isto é, eu posso aconselhar e ajudar, mas o último passo e a última decisão só compete ao casal. Um casal, quando se ama verdadeiramente, não sente ciúme, pois tem plena confiança em si. O ciúme é uma característica da fase inicial, que vai do egoísmo ao amor. O ciúme pertence à fase em que queremos ter e gostamos. Por isso, penso que nesta relação existe falta de alguma coisa, ou seja, algo não anda bem. Quando duas pessoas se unem e assumem um compromisso, têm que confiar totalmente uma na outra, pois se isto não acontecer, os problemas aparecem, como é o caso. Nesta situação, acho que para a esposa sentir ciúme e de certa parte inveja do companheiro por ele estar com a família e ter uma relação afetiva muito grande com as irmãs, é porque a balança do casal está desequilibrada, ou seja, há falta de algo na sua relação. Perante esta história, o que aconselho realmente ao casal é que se sentem um em frente ao outro e conversem sobre a situação, pois talvez o que falte nesta relação seja o diálogo. Só conversando é que as pessoas se entendem. Conversem e ponderem bem sobre o assunto e só depois devem tomar uma decisão. Peço-vos desculpa pelos erros de pontuação. Felizmente, entretanto, continuei a estudar português e a coisa melhorou, mas acho que isto tem muita graça, porque hoje sou psicóloga, faço terapia conjugal e estudo o perdão. Obrigada. Muito obrigado, doutora Sofia Fonseca, pela excelente comunicação e por este depoimento da sua experiência enquanto aluna de Educação Moral e Religiosa e destes seus apontamentos também, nos mostrar essas suas notas da adolescência que estão bastante atuais seguramente e que lhe servirão também já nessa altura. Já sabia que ia para Psicologia, presumo, ou pelo menos já tinha essa indicação. Foi no final deste ano que eu decidi, foi. E a disciplina deu-lhe uma ajuda, não foi? Creio que sim, acho que sim. Muito bem. Damos agora um salto até a Espanha, mais concretamente até Madrid, onde está Raquel Pérez San Juan. Foi na capital espanhola que nasceu e foi também ali que tirou Direito na Universidade Complutense. É especialista em Direito de Imigração, de Asilo e Refúgio pela Universidade Carlos III de Madrid. Esteve desde 1996 até 2000 a trabalhar em Mumbai, na Índia, na educação e formação de crianças de rua, com uma ONG, Parisar Acha, e posteriormente na Terra Santa, com estudantes da Universidade de Belém, na residência universitária Santa Teresa, e como professora de espanhol no Liceu Francês de Jerusalém. Tirou Teologia em Granada e doutorou-se em Direito Canónico na Universidade Pontifícia de Salamanca. Foi professora de Direito Canónico na Faculdade de Teologia em Granada e de Direito Eclesiástico do Estado da Universidade Loyola Andalucia. De 2014 até o ano passado, dirigiu o secretariado da Subcomissão Episcopal Espanhola e desde 2020 dirige o secretariado da Comissão Episcopal para a Educação e Cultura. É membro do Conselho Escolar do Estado desde 2021, o que equivale ao nosso Conselho Nacional de Educação. Boa tarde, Raquel. Tome a palavra, por favor. Muchísimas gracias y un saludo a todos y muchísimas gracias al SNEC y por esta ocasión de compartir con ustedes, también por la ayuda que nos prestó cuando iniciamos nuestra andadura en la Comisión Episcopal para Educación y Cultura. Recuerdo a Fernando Moitas y a su equipo trabajando juntos y que nos explicaran cómo es la enseñanza religiosa escolar católica en Portugal. Un saludo también a don Antonio Augusto Acevedo, de parte del presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, don Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo, vecino y compañero muy cercano también por la provincia eclesiástica. Y a todos los participantes, muchas gracias.
Gracias sobre todo por vuestro trabajo cotidiano, porque el profesorado de religión, por lo menos en España, bueno, sufre la incertidumbre permanente, ¿no? Un cuestionamiento cada vez que hay una nueva ley educativa, siempre están, bueno, pues intentando mostrar la dignidad de esta asignatura en la escuela. Para poner en contexto un poco la asignatura de enseñanza religiosa escolar, la asignatura de religión, decir que en España está regulada en un marco de tratado internacional, son los acuerdos Iglesia-Estado que se firmaron en el año 79 con la nueva Constitución del año 78. Concretamente, el artículo 27 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la libertad de educación y la elección, la posibilidad de elegir libremente esta asignatura. La religión es de obligatoria oferta, es decir, todos los centros educativos, desde infantil hasta bachillerato, lo tienen que ofrecer a las familias, a los alumnos, y es de libre elección. El alumno que lo desea pide cursarla. Esta asignatura se imparte en horario escolar, dentro del currículo escolar, y en este momento no cuenta con una asignatura alternativa, lo cual es un problema porque el alumnado que elige religión tiene clase de religión, pero el alumnado que no elige religión no tiene otra asignatura concreta que hacer, sino que en el caso de los más pequeños pues hacen actividades, algún tipo de trabajo, pero es verdad que en las etapas de secundaria y bachillerato las personas más mayores se pueden ir a casa. Por lo tanto, nos enfrentamos prácticamente a o dar religión, a quedarse en la escuela o a nada, tiempo libre, ¿no? Entonces, esto ha implicado un descenso bastante significativo en la elección de la asignatura de religión. Decir también que es de carácter confesional, lo que implica que tanto el currículo como la propuesta del profesorado lo hace la autoridad jerárquica de la Iglesia, como establece la norma, es decir, lo hacen los obispos. Cada obispo en su diócesis presenta a la comunidad educativa, a la administración educativa, a la comunidad autónoma, el profesorado que puede ser contratado por el Estado, por la administración educativa, ¿no? En nuestro caso son como las regiones, ¿no? Las provincias se llaman comunidades autónomas, es quien contrata al profesor. Por lo tanto, su estatus laboral es como el de un funcionario sin ser un funcionario. Y ahí también el profesorado se encuentra con muchísimas dificultades, porque este reconocimiento no es pleno, no es igual que el resto de sus compañeros, también porque su acceso es diferente. Y esto es algo en lo que desde la Conferencia Episcopal estamos en diálogo con el Ministerio de Educación, porque sí que vemos que tendríamos que tener un acceso idéntico al resto del profesorado. Pero bueno, volviendo al tema que nos convoca esta tarde, sí que decir que, por un lado, la libertad respecto a la asignatura de religión, sí que un planteamiento que nos parece importante siempre recordar es que la presencia de la religión en la escuela hace de nuestras sociedades una sociedad más democrática y muestra el carácter plural y diverso de nuestra sociedad. En España, junto a la confesión católica, cristiana católica, es posible impartir en la escuela pública y privada y concertada la religión confesional islámica y cristiana evangélica. Esto entendemos que es una riqueza para nuestro país, para nuestra sociedad, y desde la Iglesia Católica siempre hemos defendido que es bueno que las otras confesiones religiosas estén presentes, como está la nuestra. Esto muestra que una sociedad tiene diversidad de opciones y que puede ofrecer en el espacio público diversas confesiones religiosas a nivel de enseñanza escolar. Y esto es importante, lo decía antes doña Marina, no se busca convertir, no se busca la catequesis. Esto en el año 79 ya los obispos españoles dijeron que la enseñanza religiosa escolar no es catequesis. Por eso es importante poner en diálogo la pedagogía con la fuente epistemológica, con la teología.
esto ha sido un trabajo que hemos hecho cada vez que la ley educativa se ha reformado, que en España se ha cambiado en estos años más de 8 veces. Hemos pasado por 8 leyes educativas y cuando tuvimos que elaborar con la reciente reforma en el 2021 el nuevo currículo de religión, sí que nos pareció muy importante tener en cuenta estos 3 elementos. Por un lado, el contexto social, la teología, la fuente del conocimiento propio de nuestra asignatura, y la pedagogía, el modelo competencial que en este momento está impulsando el Ministerio, el modelo educativo por competencias. Y ahí lo que tuvimos que hacer es buscar cómo poner en diálogo las competencias transversales de la Unión Europea, estas 8 competencias transversales, con las competencias específicas de la asignatura de religión. Claramente pudimos ponerlo sobre todo con las 4 últimas competencias: personal, social y aprender, la competencia emprendedora, la competencia ciudadana y la conciencia y expresión culturales. Y ahí fue un trabajo muy interesante junto con la comunidad educativa. Los obispos quisieron someter a consulta pública, quisieron contar con toda la comunidad educativa a la hora de elaborar el currículo. Y sí que tuvimos unas líneas fuerza que tienen que atravesar este currículo. Algunas han salido ya, ¿no? Todo el elemento de interculturalidad, esa capacidad de poner en diálogo fe y razón, el diálogo interreligioso también, cómo hacer de nuestra casa común un lugar habitable para todos. Y ahí el tema de la libertad está presente en nuestro currículo desde el punto de vista del ser en relación. Es decir, vinculamos libertad con cómo me sitúo como ser en relación. Primero, conmigo mismo, esa relación con mi propia persona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado propio, con esas buenas prácticas, ¿no? Esas habilidades para el cuidado de uno mismo. También el cuidado del otro y de los otros. Toda la dinámica de relación y de cómo estar al servicio del otro, ¿no? El Papa Francisco nos lo recuerda con el Pacto Educativo Global, ¿no? El vivirnos en servicio al otro, a los otros y a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a esa casa común. Cómo mejoramos nuestro mundo, cómo construimos el bien común junto con los otros. Y en este sentido hemos tenido que trabajar también pues, toda la Agenda 2030, cómo poner en diálogo esto que vive la sociedad, los desafíos de nuestra sociedad, cómo poner en diálogo el perfil propio de nuestra asignatura con el perfil de salida del alumnado. Y sí que vemos que nuestra asignatura tiene un plus, aporta algo más. Por supuesto, vemos que nuestra asignatura contribuye a los 10 elementos que describen el perfil de salida del alumnado al final de su etapa educativa, pero además nosotros abrimos a esa dimensión de la interioridad, de la espiritualidad y dimensión religiosa, a la religiosidad para que el alumnado que conecte con esta experiencia creyente. Pero sin duda nuestra asignatura no es solo para alumnos que son católicos, sino está abierta a toda la comunidad, a toda la sociedad, y en nuestra asignatura pueden estar, y están de hecho, una gran mayoría de alumnos que no forman parte de la Iglesia Católica, pero que quieren y que valoran y que entienden que la asignatura de religión aporta algo que valoran en su formación, en su educación. Y además, para terminar, sí decir que hemos tenido que buscar también aquellos elementos de identidad que son fundamentales, que son fundantes, que permiten al alumnado entrar en diálogo con el otro, que permiten el diálogo con otros saberes y que le permiten adaptarse en los distintos momentos y en los distintos entornos culturales. Es decir, aquellos elementos que permiten la enculturación en la gran diversidad y en la gran pluralidad de entornos culturales. Y bueno, ha sido un esfuerzo que hemos valorado sobre todo porque ha sido hecho por todo el conjunto de profesores, por los padres y madres, por las personas expertas que nos han ayudado en este camino de elaboración del currículo de religión y donde sin duda nos parece que estamos aportando también a la sociedad. Sí que la enseñanza religiosa escolar aporta y constatamos que suma al proyecto educativo
y que suma al modelo educativo que en este momento pues nos pide la sociedad, nos pide el Ministerio. Sí que vemos que es importante estar ahí, entrar en ese modelo educativo y responder desde nuestra especificidad, porque por nuestra parte no vemos que haya ninguna dificultad para poder entrar en diálogo con los diversos estándares, con las diversas cuestiones que nos puedan plantear, pues tanto desde el Ministerio como los retos y los desafíos que en cada contexto pueden surgir. Y nada más agradecer y disculpar también por no hablar en portugués. Ojalá hubiera podido haber hecho compartir en portugués. Me avergüenzo de no hablarlo. Y bueno, pues agradecer muchísimo esta oportunidad porque estoy aprendiendo un montón con lo que voy escuchando. Así que muchísimas gracias. Gracias por esta convocatoria y enhorabuena. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Raquel San Juan. Qué bien es escucharte y perceber un poco más lo que pasa con la vivencia del ensino de la religión en España y mucho por causa de toda la libertad que dará para todos. E da Espanha damos um saltinho até a Itália, onde está Ernesto Diaco, é licenciado em Filosofia pela Universidade Católica do Sacro Cuore, com uma tese sobre Eclesiologia de Romano Guardini. Espero que seja assim. É também licenciado em Ciências Religiosas e foi professor de religião católica nas escolas secundárias do norte de Itália. Exerceu a função de vice-responsável do Serviço Nacional para os projetos culturais da Conferência Episcopal Italiana. Em 2015 foi nomeado diretor nacional para a Educação, Escola e Universidade da Conferência Episcopal Italiana. Coordenou uma antologia de textos do Papa Francisco, a Escola, Intervenções, Discursos e Homilias, publicada em 2016, e o volume A Educação segundo o Papa Francisco, em 2018. Buonasera Ernesto, avere la parola. Buonasera a tutti, grazie di cuore per questo invito, grazie a Fernando Moita, un caro amico, grazie al Vescovo Antonio Augusto, grazie anche a Raquel Perez e a tutti voi. Per me è un onore partecipare e devo chiedere scusa perché io parlo solo italiano, non conosco il portoghese e quindi perdonate, anch'io provo vergogna di questo. E voglio dire grazie anche per il tema che avete scelto, perché parlando di educazione e di libertà, noi sappiamo che la relazione educativa è sempre un incontro di due libertà, diceva Papa Benedetto XVI. Anzitutto educare è l'incontro di due libertà e l'educazione ben riuscita è una formazione al retto uso della libertà. Quindi se non c'è libertà non c'è educazione, ma è vero anche il contrario. Se non c'è educazione non c'è libertà o c'è meno libertà. Per essere più liberi abbiamo bisogno di più educazione. Sembra quasi un paradosso, no? Se la scuola non rende le persone più libere e più responsabili, fallisce il suo compito. Allora io vi presento l'esperienza italiana, vedete nello schermo i testi che vi leggerò, a cominciare da questa idea che nell'insegnamento della religione cattolica nella scuola, noi abbreviamo IRC, che corrisponde al vostro insegno scolare della religione cattolica, in questo insegnamento la libertà è forma e contenuto, appartiene alla forma dell'insegnamento, appartiene al che cosa, ma anche prima di tutto al come avviene questo insegnamento. La legge 121 del 1985, che è la legge che ancora oggi regola l'insegnamento della religione nella scuola, tutte le scuole italiane, statali e non statali, dice che nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di questo insegnamento. All'atto dell'iscrizione, gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, richiesta dell'autorità scolastica.
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Ecco, l'insegnamento della religione è prima di tutto un diritto che si esprime attraverso una libera scelta. D'altra parte, come si impara la libertà? Solamente provando a esercitarla, mettendosi in gioco, facendo delle scelte e accettando le conseguenze delle proprie scelte. È così che si diventa più liberi. Altrimenti la libertà è solo un discorso astratto, è solo una cosa vuota. Ma la libertà, dicevo, non è solo la forma, non appartiene solo al come dell'insegnamento della religione, ma è anche il contenuto, appartiene anche all'oggetto di questo insegnamento. Vi mostro adesso due brani nella diapositiva seguente che sono tratti dagli obiettivi educativi dell'insegnamento della religione, dal curriculum dell'insegnamento della religione sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria. Sono due decreti del Presidente della Repubblica del 2010 e del 2012. Nel primo leggiamo che la proposta educativa dell'insegnamento della religione cattolica promuove un confronto mediante il quale la persona nell'esercizio della propria libertà riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita. La libertà è finalizzata a costruire un progetto di vita. Emerge così un ulteriore contributo dell'insegnamento della religione alla formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione in un contesto di pluralismo culturale e religioso, come anche già si diceva sia per il Portogallo sia per la Spagna. La libertà si esercita nel dialogo, nel rispetto, nell'ascolto e nell'accoglienza. Ancora, sempre questo curriculum per la scuola secondaria afferma che l'insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico ed economico e il confronto aperto tra il cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato. Quindi non è un indottrinamento, ma anzi apre la mente e aiuta a essere critici, a analizzare, a vagliare. Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall'insegnamento della religione cattolica favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. Che la vera libertà non è solo costruire il proprio progetto di vita, ma è costruire una società più buona, più giusta e più pacifica per tutti. Allora l'insegnamento della religione non fa crescere solo il singolo alunno, solo le persone nella scuola, ma fa crescere tutta la società e tutta la scuola. E questo perché, tornando a citarvi la legge 121 del 1985, qui si parla della Repubblica Italiana, ma lo stesso si può dire della Spagna, del Portogallo, di tutta Europa. La cultura religiosa fa parte del nostro patrimonio storico e ideale. Dice la legge italiana, la Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Che l'insegnamento della religione serva a tutti e faccia crescere la società lo dimostra un'altra scelta recente del governo italiano. Nel 2019 è stata introdotta in tutte le scuole un insegnamento della educazione civica. Vedete sotto alcune due righe di questa nuova legge, ma è stato introdotto non come una disciplina distinta da tutte le altre, ma come una disciplina trasversale, per cui tutte le discipline fanno la loro parte
al loro interno per un'educazione civica e anche l'insegnamento della religione. Anche gli insegnanti di religione partecipano con la loro disciplina a modo loro e anzi devo dire che in molte scuole sono proprio gli insegnanti di religione coordinatori di questa educazione civica trasversale. Concluderei con questi semplici punti riassuntivi che dicono che l'insegnamento della religione cattolica è un'alleanza educativa, proprio un patto educativo tra la scuola, la Chiesa, la famiglia, i singoli alunni che compiono le loro scelte. È naturalmente un contributo per l'educazione integrale della persona, come abbiamo detto, come anche il Papa Francesco prima ci ricordava, quando parlava di testa, di cuore, di mani e di anima, ma è soprattutto l'insegnamento religioso un'esperienza di libertà e responsabilità. E è un'esperienza di confronto, di dialogo, di riflessione critica sulla realtà e di ricerca condivisa del senso della vita. A voi che vivete ogni giorno queste cose nelle vostre classi, nelle vostre scuole, io faccio i miei migliori auguri e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie mille, Ernesto. Afinal, conseguimos perceber tudo, que tínhamos a tradução em paralelo. Muito obrigado, graças. Estamos a avançar muito e bem neste nosso seminário sobre o lugar de encontro com a liberdade. Passo agora a palavra a José Rui Teixeira, é escritor e professor de Educação Moral Religiosa e Católica e diretor do Colégio Luso-Francês no Porto, para nos apresentar alguém que todos conhecemos, Pedro Abrunhosa. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui convosco e cumprimento-vos agradecendo naturalmente o convite. É uma alegria juntar-me a uma iniciativa destas e em algo que diz-me muito por razões efetivas, até porque a minha formação é teológica e a minha profissionalização foi em MRC, portanto, uma vida inteira a trabalhar neste âmbito e a acreditar muito neste projeto, nesta ideia e neste desafio. Eu peço desculpa por ter chegado muito em cima da hora. Eu há pouquíssimo tempo, há uma hora atrás, estava a voar ainda, estava ainda há algum tempo de aterrar aqui no Porto e, portanto, vinha correr para casa, acabei de me sentar e dizer que a alegria é redobrada pelo facto de poder também dizer umas palavras sobre o Pedro Abrunhosa. O Pedro Abrunhosa, curiosamente, foi encarregado de educação do colégio que eu atualmente dirijo. Foi alguém que eu conheci um pouco antes, num período em que, como poeta, publiquei nas quase edições e, portanto, partilhámos na altura os mesmos editores, a mesma editora, e é alguém que eu e toda a gente conhece há muitos anos. Eu vou tentar simplificar a coisa porque parece-me importante também, e acho que o Pedro me perdoa e acho que me agradece. Apresentar o Pedro Abrunhosa é algo extremamente difícil e profundamente fácil, na medida em que é uma carreira que leva 40 anos, sensivelmente. Eu era um miúdo no Rodrigues de Freitas e conhecia a gente do João Demónio e basicamente do Pedro, porque a discografia dele é aquela que todos sabemos, a carreira é uma carreira notável, mas o mais importante, e eu sintetizo, já lhe passando a palavra, é que o Pedro e a carreira do Pedro e as músicas que compôs fazem parte da banda sonora significativamente da vida de muitos de nós. Da minha geração é uma banda sonora imensa. Eu tenho uma profunda gratidão ao Pedro e perdoem-me a brincadeira, mas ela é, ainda por cima, é profundamente sincera e verdadeira, né? Gratidão pelas vezes que namorei com a banda sonora do Pedro e nesse aspecto é com uma espécie de gratidão que se fala de alguém que em 1994 funda o João Demónio e que desde então permitiu que muitos de nós pudéssemos ter de facto essa banda sonora com músicas absolutamente memoráveis, uma carreira altamente premiada e de facto é talvez uma das figuras mais importantes
no contexto da composição, da música em Portugal, e é uma alegria muito grande sabê-lo aqui e poder passar-lhe a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu fico muito embaraçado com esta introdução, José Rui, eu agradeço imenso as palavras, que retribuo. De resto, tinha exatamente aqui os teus livros que me acompanham sempre. E naturalmente eu gostava de agradecer a todos o convite, a honra de participar nesta conversa. Agradecer em particular a ti, José Rui, por este apanhado que fazes. Agradecer as palavras do meu querido Dom Augusto Azevedo, que já não nos vemos há tanto tempo. E dizer muito rapidamente que o meu papel aqui é o papel mais de pai. Eu sou pai de dois jovens. Pai e talvez artista também, quer dizer, porque o artista tem coisas para dizer, porque se não tiver coisas para dizer é um entertainer, não é? O artista tem uma certa visão do mundo e essa visão é uma arte, é sempre ética. Não há diferença entre não existe uma arte do mal, digamos. E essa ética é uma ética de ligação, uma ética da proximidade aos outros, de proximidade a todos, uma espécie de elevação, se quisermos, de levarmos mundos a quem já o esteve ou a quem nunca o esteve. E esse é um papel comum entre nós, os artistas, aqueles que criam empatia, que criam interioridade, essa palavra que aqui foi dita tantas vezes, e que são, juntamente com os professores de educação moral, religiosa, católica, somos pessoas que pugnamos, lutamos pelo bem comum, que é a maior declaração política que se pode fazer. É que a liberdade só existe quando é dada a liberdade ao outro. Eu todos os dias eu atravesso uma zona complicada da cidade do Porto, onde há toxicodependentes, onde há sem-abrigo, onde há pessoas em dificuldades económicas, e nós sabemos que neste momento as condições financeiro-económicas de grande fatia da população não são as melhores. E, apesar da minha própria liberdade, eu me sentir relativamente livre, naturalmente que esta privação de liberdade dos mais fracos, a mim, cinge a minha própria liberdade. E, portanto, eu coloco-a sempre em perspectiva. E compete-nos a nós todos, aqueles que podemos, aqueles que temos alguma luz, compete-nos a nós distribuir essa luz de dentro, não é? E esse trabalho espiritual, que é um trabalho daqueles que se aplicam nas matérias, essas interiores, as matérias do pensamento, as matérias do conforto, as matérias da contemplação, a nós compete-nos isso, compete-nos a distribuição possível do bem, se me é permitido isso. E hoje em dia, cada vez mais, em que os nossos filhos podem ser muito facilmente tutoriados pelos telemóveis e pelas redes digitais. E, portanto, mais importante é valorizar o tempo da contemplação, o tempo da natureza, o tempo da entrega aos outros, o tempo do voluntariado, o tempo da prática cultural, a leitura. Há bocado eu ouvia referir exatamente esta questão o artista que leva a Bíblia não é para ensinar a Bíblia, é para aprender com a Bíblia. A Bíblia é um livro admirável, pleno de não só de lições, mas de renovações espirituais interiores que vemos todos os dias. A leitura, que pode ser da Bíblia, mas pode ser do Guerra e Paz, do Tolstói, pode ser Ilíada, pode ser... A leitura é fundamental para reencontrarmos esses valores interiores de nós, essa ligação de nós com o mundo, porque, sobretudo, é muito importante percebermos que não estamos sozinhos.
E que a religião é sobretudo isto. Se quisermos uma das premissas etimológicas da palavra, esta coisa do religar, nós estamos ligados numa rede invisível. E esta rede invisível, eu ouvi aqui as palavras da Raquel Pérez, que disse coisas de facto muito importantes, e do Ernesto Diaco também, esta coisa do ensinar é libertar. Ensinar é libertar. Quanto mais nós temos esta oportunidade de fazer crescer as populações em termos de informação e de informação, se calhar não é a palavra, de conhecimento, de saber, mais estamos a lutar contra o negacionismo, mais estamos a lutar contra o obscurantismo, mais estamos a lutar contra novas correntes demagógicas que se afirmam como redentoras. E esta ligação que o Ernesto Diaco falou entre o cristianismo e outros sistemas de sentido é uma expressão tão bonita, entre o cristianismo e outras religiões, que nós temos que pôr em prática, porque cada vez mais nos entram pela casa dentro, porque nós temos a trabalhar connosco. Eu tenho na minha equipa pessoas de religiões diferentes, e essa uma espécie de lugar de encontro, de lugar ecuménico, onde respeitar o outro, este sistema de sentido, é respeitar sobretudo o sentido do outro, não é? E portanto eu gostava só de fazer este apelo à atenção que devemos dar às nossas crianças. O padre Vaz Pinto disse uma vez uma frase que eu acho que é lapidar. Ele disse que os filhos não obedecem, os filhos imitam. Eu fui professor durante muitos anos e os alunos imitam. Quanto mais esta questão que o Papa dizia, a ligação entre o gesto, que o coração saiba o que o gesto faz, que o gesto saiba o que a cabeça pensa. E isto é uma genuinidade que as crianças veem em nós. Eles sabem quando nós somos genuínos. Ou sabem quando somos apenas, como eu dizia no início, entertainers, não é? Quando somos apenas... e aqui entertainer no sentido humano, quando estamos a entreter as pessoas. Infelizmente nem toda a gente sabe distinguir os políticos entertainers daqueles que lutam pela polis, não é? Onde há lugar para tudo. Portanto, a liberdade que o 25 de Abril me deu, essa liberdade foi construída muito também à base da doutrina social da Igreja. E essa doutrina social da Igreja é fundamental que esteja presente na matriz da democracia contemporânea. E por isso mesmo, e para terminar, enfatuar o papel de um afastamento epistemológico, se quiserem, dos conteúdos digitais que nos são permanentemente impostos. Eu recordo uma experiência que foi feita agora em Amsterdão, não sei se acompanharam, numa igreja em Amsterdão, foi feita uma experiência de viver um dia sem telemóveis lá dentro, podendo pintar, podendo tocar, podendo ler, e apareceram milhares de pessoas que durante todo o dia foram entrando e saindo, e se foram conectando umas com as outras, foram-se ligando umas com as outras, com telas, a pintar, a escrever, a ler. Havia um piano, vejam as imagens que é fabuloso. E portanto este apelo ao papel da cultura e da arte, porque a arte, como bem sabemos, é uma matéria inútil. É inútil. Não serve para tapar as freixas da porta, nem serve para aquecer em dias de inverno. No entanto, é uma necessidade humana vital. É uma necessidade humana profunda. E esta necessidade humana resgata-nos do vazio do sentido. Resgata-nos do escuro. E dá-nos sentido. E desse aspecto estamos muito próximos, nós artistas e aqueles que divulgam os valores, naturalmente a liberdade e a palavra cristã. Era só isto. Obrigado. Muito obrigado, Pedro Brunhosa. A falar ou a cantar é sempre um gosto e um prazer ouvi-lo. Deixe-me dar-lhe os parabéns pelos 30 anos de viagens com músicas
que também nos deram liberdade em momentos únicos. Muitos parabéns. Estamos quase a terminar, mas antes de o fazer, abrir espaço para algumas perguntas para os palestrantes. Espero que sejam breves e sucintos. Podem fazê-lo através do chat, depois havemos de escolher algumas para pôr aos nossos palestrantes. Para já, vamos continuar com José Rui Teixeira, agora em nome próprio. Para lá do que já vos disse, é doutorado em Literatura pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É diretor da Cátedra de Sofia na Universidade Católica, tem colaborado com centros de investigação, cátedras e institutos em universidades europeias e sul-americanas, desenvolvendo projetos, pronunciando conferências e publicando uma ensaística que coloca em diálogo as suas áreas de formação e interesse cultural e científico, teologia, filosofia, literatura, arte, antropologia histórica, história da cultura e das religiões. É diretor pedagógico do Colégio Luso-Francês no Porto, editor e poeta. Mais uma vez, boa tarde, José Rui. Boa tarde, muito obrigado. E agora até um bocadinho mais calmo e aproveito que tomo a palavra e que partilho convosco uma brevíssima reflexão que também preparei para este momento, consciente de que podia não fazê-la, porque a certa altura fiquei preso com a greve dos controladores de tráfego aéreo em Paris e, portanto, tive que estar 2 dias a fazer este compasso de espera. Mas dizer-vos que falamos aqui, e o Pedro estava a falar dos mapas de sentido, no fundo, e como é importante, quando dizia há pouco que não deve haver mais gratidão do que esta de reconhecer que uma banda sonora, que uma obra musical, que um conjunto de músicas que foram habitando a nossa vida, constituem a banda sonora dessa mesma existência, é construir também mapas de sentido. Quando este tema foi proposto, eu fiquei sempre com aquela pequena angústia da condição em que me convidam, porque podem me convidar como professor de MRC durante tantos anos, como diretor de um colégio católico há mais de 10 anos, ou até como poeta ou como escritor, neste caso, cumprindo também esta missão de que falava o Pedro, de resgatar, de dar sentido, de construir mapas de sentido. Naturalmente, quando escrevemos poesia, o impacto que temos é muito menor do que uma obra como Pedro Brunhosa, que tem um impacto gigantesco na vida de tanta gente. E curiosamente, desde que soube que estaríamos aqui juntos, que voltei a reencontrar tantas músicas e algumas delas tão importantes neste contexto da educação, da liberdade e da MRC, quantas não fariam tanto sentido ser desconstruídas e analisadas num contexto de sala de aula, eventualmente. Mas a mim preocupa-me aqui, e não esgotando o pouco tempo que nos resta, dizer-vos que uma temática como esta, que liga em termos genéricos educação, MRC e liberdade, pode tender um bocadinho ao discurso edificante, ou seja, a um discurso que eventualmente produza um autocomprazimento, digamos assim, na relação das três premissas. Eu não fugirei necessariamente a essa tendência. Curiosamente, não a pensei desde uma perspectiva mais particular, ou seja, aplicando-a no meu cotidiano ou na importância do meu cotidiano, mas pensando-a um pouco mais aberta, de um modo mais aberto e de um modo mais abrangente, eventualmente, e colocando à vossa consideração também algumas interrogações que certamente vão ao encontro de algumas que já foram colocadas neste momento que começou às 18 e que por razões que já expliquei e que lamento não pude assistir. A mim interessa-me muito a questão dos desafios e os desafios que são colocados também não esquecendo o 50º da Revolução de Abril, que não basta celebrar. É muitíssimo importante celebrar Abril, mas é fundamental percebermos que a liberdade não é, nunca é, um dado adquirido. E por conseguinte, a liberdade conquista-se todos os dias, a liberdade requer uma luta em todas as circunstâncias, rua a rua, casa a casa, vida a vida. A liberdade, como todas as coisas verdadeiramente importantes e preciosas, é frágil e merece a nossa constante proteção, reivindicação, lutas e naturalmente compromissos. A liberdade tem com a educação uma relação de inerência. E isto é para mim muito importante. E é para mim muito importante porque venho de um contexto familiar muito pobre. Eu entro na escola primária em 80
Portanto, aquele final dos anos 70 e princípios dos anos 80, se não tivesse havido aquela revolução, eu estaria condenado à escolaridade primária e, portanto, nunca teria tido a possibilidade de estudar porque o meu contexto não o permitiria. E, portanto, foram as liberdades de Abril de 74 que nos trouxeram e nos permitiram um paradigma de educação para todos. Isto é importante afirmar, mas há muitos aspectos que deveríamos questionar, desde as funcionalidades ou disfuncionalidades deste modelo de escola, de escola neutra. Eu tenho muito receio, não dará tempo a falar aqui, eu tenho sempre uma apreensão muito grande a esta expressão tão higiênica de escola neutra, mas essa é outra questão. Há liberdade de escolha do paradigma educativo, e esse é um problema que é colocado muito concretamente a muitas escolas, como a minha, colégios privados, não apenas católicos, mas concretamente os católicos. Há burocratização excessiva e sistémica da educação, há consciência da desigualdade de oportunidades que mina tudo isto. Ou seja, haver o acesso a uma escolaridade universal depende fundamentalmente desta igualdade de oportunidades que muitas vezes não está garantida e que lamentavelmente ainda nos falta cumprir em termos de desígnio social. A verdade é que este modelo pouco questionado de educação tem falhado em eixos que eu considero muito importantes na nossa vida social. Eu destaco o desinteresse pela política, o escasso espírito crítico, a vulnerabilidade que todos sofremos em relação à desinformação, marcas de um evidente analfabetismo funcional no fim de escolaridades de 12 anos, o que é muito, muito preocupante na minha opinião. E também me preocupa essas tantas novas formas pseudo-ideológicas de delito de opinião. Sinto sinceramente que a educação não tem contribuído para a liberdade no âmbito da reciprocidade das garantias que a liberdade dispôs à educação. Desculpem eu ter dito isto um bocadinho rápido, mas parece-me uma premissa importante. Nem sempre a educação tem estado à altura desta reciprocidade que lhe deu a liberdade. E esta é também uma luta que devemos travar como educadores, como professores, como agentes da escola no seu todo. Não é necessário, eu pensei também muito nisso e é um item dos meus apontamentos. Às vezes pergunto se é necessário mais liberdade ou mais educação. Não é necessário mais liberdade ou mais educação. É necessário, é urgente, é fundamental melhor liberdade e melhor educação. E não se trata apenas de questões abstratas em relação a um paradigma. Não é uma questão puramente teórica, é uma questão que tem soluções concretas, teria debates concretos, houvesse capacidade, disponibilidade e frontalidade para nós abordarmos essas questões. No que diz respeito concretamente à MRC, porque o tempo voa, eu também queria dizer alguma coisa, e serei breve, mas enfatizarei sobretudo duas dimensões que me parecem muito relevantes. A primeira, a MRC, tanto ou mais do que a generalidade das outras disciplinas, tem condições para ser um instrumento ao serviço da proteção, da reivindicação, da luta e do compromisso por uma liberdade que promova, como dizia o Pedro, a dignidade inalienável da pessoa e o bem comum. E isto é muito, muito importante. Ou seja, eu sintetizo rapidamente. A MRC tem uma posição muito interessante no lugar da escola, porque tem uma gratuidade que eu sempre considerei um dom. E nesse sentido, o trabalho que desenvolvi, ou que fui desenvolvendo com os meus alunos, ou aquilo que eu considero as suas ramificações naquilo que é um projeto pastoral mais amplo, seja na escola do Estado, ou seja nas escolas próprias, na realidade tem esta funcionalidade, esta luta pela dignidade inalienável da pessoa e pelo bem comum de um modo ativo, de um modo concreto. E simultaneamente por uma educação personalista, uma educação integral, que interrompa de algum modo este ciclo neopositivista e utilitarista e este amorfismo moral que enferma tanto a sociedade como a escola. E eu lembro que a escola nunca é um laboratório social, mas fundamentalmente uma extensão da vida. A segunda dimensão é dizer, e é um desabafo que, como aqui nesta mudança do elenco do dia de hoje,
facto de ter uma palavra, creio que final. Final no sentido de ser uma das últimas intervenções, ou a última antes do encerramento, por parte da organização. Mas dizer-vos que eu sinto, e na realidade não é algo que pareça estranho, na medida em que confessei há pouco que foi uma vida a dar aulas de moral, e foi uma vida a dirigir um colégio católico, e foi uma vida a trabalhar nestas realidades. Parece-me incompreensível o preconceito que a MRC tem vivido e a precariedade com que tantas vezes tem sobrevivido. A sua constante desvalorização, e acho que também vou ao encontro daquilo que o Pedro disse no final da sua intervenção, a constante desvalorização de uma disciplina como a MRC é um agravo na fatura que já pagamos e continuaremos a pagar. Pior educação, pior liberdade. Ou seja, quando o repto seria mais uma, mais outra, ou melhor uma e melhor outra, às vezes temos a ideia de que a fatura que pagamos é esta: pior educação, pior liberdade. Não quero que pensem, e já vou terminar, numa leitura tendencialmente pessimista, não é tanto isso, mas sobretudo que possamos ver isto como um desafio, e aqui daria a última minha palavra ao eu poeta, ou ao eu escritor, ou ao eu agente cultural, digamos assim. E nesse sentido eu gostava mesmo de refletir muito rapidamente na enorme importância que mais uma vez tem esta ligação, a condição, neste caso, a ligação permanente destas dimensões, o modo como a arte e a literatura têm uma enorme importância na mesma proteção que eu falei, na mesma reivindicação que eu insisti, na luta e no compromisso pela liberdade e pela educação, por uma liberdade melhor e por uma educação melhor. E nesse sentido, a MRC pode ser, eu também já tive a oportunidade de fazer intervenções públicas em relação a isso, a MRC pode ser uma interface, pode ser um espaço de ligação, pode ser, e com a liberdade que tem dentro da escola, pode ser uma ferramenta, um espaço e um tempo e uma salvaguarda da melhor reciprocidade entre educação e liberdade. Muito obrigado. Obrigado, José Rui Teixeira, pela excelente reflexão. Eu passava agora a algumas perguntas de algumas pessoas que já fizeram. Tenho aqui uma pergunta, mas tenho, acima de tudo, muitos parabéns de muita gente. A pergunta é do Rui Tavares para o Pedro Abrunhosa. Diz ele: se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, o que é que os olhos do Pedro me fariam ver que me ajudassem a ver um mundo melhor? E o que é que o Pedro gostaria que as minhas mãos fizessem para construir um mundo livre? Bom, uma pergunta a qual a coisa mais fácil do mundo é dar conselhos, não é? A prática do bem, esta coisa da ética, não é? Há bocado aquela frase do quem sou eu quando estou sozinho, quando ninguém me está a ver, não é? E isto é o que nós somos, é o que nos define, é o que nós somos, o que somos quando estamos em silêncio. E aqui este silêncio é um silêncio que não é uma ausência, é uma presença, é o silêncio da presença. E é nesse silêncio que esta elevação, e a palavra é esta elevação da humanidade se produz, é nesta reflexão. E, portanto, fazer, em primeiro lugar, é pensar. Eu diria, o que se pode fazer com as mãos, pensar. E o que se pode fazer com o coração é agir. E, portanto, trocaria as funções e a cada função eu daria sempre a mesma resposta, o bem comum. E nós vivemos um tempo em que temos que ter noção da fragilidade a que estamos sujeitos, com tanto mal à solta, não é? E, portanto, nós somos todos poucos para o bem que precisamos. E, portanto, não daria nenhum conselho a não ser pensar e agir. Muito bem, muito obrigado, Pedro.
Também um muito obrigado para a doutora Sofia, o que diz o Pedro Nunes, pelas suas ideias, sobretudo naquilo que a disciplina não deve ser e por referir a importância da história de Fernão Capelo Gaivota. Entretanto, tenho aqui vários comentários à excelente reflexão que o Pedro Brunhosa fez e ao resto dos palestrantes. Para todos, muitos parabéns e muitos parabéns para a RMC. E estamos quase a fechar, e já passámos muito do tempo que tínhamos previsto a fechar, mas antes ainda vou voltar ao José Rui Teixeira, porque se não sabiam, vão ficar a saber que ele também é um poeta e que ele tem também um poema para nós. Muito bem. Na realidade, obrigado, Afonso, mas o poema que eu vou ler, quando eu falei com o Carlos, eu não escolhi um poema meu, porque achei que havia um poema que eu normalmente partilho em meios muito intensificados de amigos, que é um poema de Vítor Matos de Sá, um poeta extraordinário, professor universitário em Coimbra, que nasceu em 27 e morreu precocemente num acidente de viação em 75. E ele tem um poema que é absolutamente extraordinário, que se chama Para os meus alunos, e é um poema que eu lerei sempre com uma comoção muito grande por aquilo que ele representa. O poema diz assim: após tantos anos, a ver-vos chegar e a deixar-vos partir, alheios ou inquietos quanto ao parentesco das ideias e dos atos, o direito às perguntas e a fonte das perguntas, gostaria de chamar-vos um a um pelo vosso nome, saber se estive perto ou longe em vossas dúvidas. É sempre uma questão mútua de ser, uma presença e não um resultado. Mas nem sempre soubestes que crescíamos entre ódios, fanatismos, covardias, com olhos vendados pelo conforto e o medo, com ter-se ou não ter-se vantagens, aplausos, soluções privadas. E como foi possível ter razão sem ter as circunstâncias? Agora os vossos rostos passam, firmes, entre visão e facto, entre o amor e a chegada de todos ao amor. Mas também morro mais depressa agora. Por isso gostaria de chamar-vos um a um pelo vosso nome e agradecer-vos a herança da alegria e dizer uma vez mais que é sempre uma questão mútua de ser, uma presença e não um resultado. E os vossos rostos todos hão de ajudar-me a envelhecer sem angústias ou vergonha e a estar convosco na verdade e a buscá-la juntos e a cumpri-la. Obrigado, que grande forma, que grande maneira de terminarmos este webinar. Obrigado, José Rui, mais uma vez, e a todos também, obrigado por estarem presentes, bem-ajam por terem vindo, ter escutado, terem dito, principalmente aos palestrantes. Para fechar o nosso seminário, passo já de seguida a palavra ao Dr. Fernando Moita, Diretor Nacional do Secretariado Nacional de Educação Cristã. Para o fim teremos também, mais uma vez, o hino que desta semana, com a letra da Elsa Almeida e a música do Sebastião Antunes, o amor viral. Doutor, tem a palavra. Boa tarde a todos e bem-ajam pela presença. Obrigado a si, Afonso, por este excelente trabalho, por este seu contributo que tanto engrandeceu este nosso encontro de humanidade. Educação moral e religiosa católica, lugar de encontro com a liberdade. O que nós queremos e queremos continuar a ser uma disciplina aberta a todos. Uma disciplina que promova uma liberdade que tenha como fim último o bem comum. Queremos conjugar nas nossas aulas a liberdade numa polifonia humana, sempre numa dimensão poliédrica. Queremos ser um contributo para a humanização da escola, promovendo o espírito crítico, a fraternidade. Não queremos ser moral pela moral, mas queremos ser uma reflexão ética para ajudar a escola a que se cumpra à maneira de pessoa, levando o mundo aos mundos dos nossos alunos. E sempre com esta tonalidade e esta verdade. O mundo que quisermos deixar às nossas crianças depende das crianças que deixarmos ao nosso mundo. E é para isso que nós trabalhamos
e queremos muito que o amor vire viral. A todos um abraço enorme. Estás quem procuras, porque rumos te aventuras. És um lugar para quem vier, és de habitar por quem quiser. Abraça o bem, vai na moral. Tudo, 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 tudo em nós nos diz que não estamos sós. Todos, 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 todos num, a virar casa comum.